Aleluia. Amém. Levanta a sua mão direita assim. Diga comigo, Senhor Jesus, eu agora vou ouvir a tua palavra. Senhor, a tua palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Ela vai trabalhar no meu coração. Eu recebo nessa manhã a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, tira todo o ruído, toda interferência da carne na minha mente, para que a minha mente possa receber a palavra e ela possa descer no coração. Para a tua glória, Senhor, produzir fruto. Amém, amém. Nós estamos falando sobre hospedar a glória de Deus. E vamos continuar por esse ano falando sobre esse assunto. Então abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 18. 1 Coríntios 3, 7 a 18. Nosso assunto é esse que está no nosso banner, que está aí atrás, hospedando a glória de Deus. Nós estamos vendo que nós podemos hospedar a glória de Deus de várias maneiras. Nós podemos hospedar bem a glória de Deus. Nós podemos fazer uma péssima hospedagem. Já falamos sobre isso. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, hospedando a glória de Deus e resplandecendo. Amados, é impossível hospedar a glória de Deus que resplandece sem que você resplandeça. Agora, é claro, nós dissemos no último domingo que o Moisés, quando foi dentro da glória de Deus, naquele monte, para receber as tábuas da lei, e as tábuas, aqueles 10 mandamentos, são uma expressão do amor de Deus. Então Moisés desceu trazendo o amor de Deus escrito em tábuas lá de cima. Aquilo era uma figura, aquelas tábuas eram figuras do nosso coração. A Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. Mas a Bíblia diz que nós já progredimos na revelação que Deus tem para fazer. Naquele tempo, eles não conseguiam entender. Não é que as pessoas lá dentro do seu coração, no Velho Testamento, não resplandeciam. Resplandeciam, sim. Tinha 2 lá que a gente sabe biblicamente, com certeza, que o coração deles era um farol. Josué e Calebe. A Bíblia diz que Josué era um camarada que não se apartava da tenda do Senhor. Moisés entrava de quando em quando na tenda para ouvir o Senhor, para falar com ele. Mas sabe, o Josué ficava lá direto na tenda. Ele era discípulo do Moisés. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo isso, ok? Então, o que acontece? Nós estamos aí falando hoje dessa hospedagem do qual nós já temos revelação. Por favor, dá para tirar esse slide aí para mim? Obrigado. Jesus. Wake up, brother. Ok, o seguinte, nós estamos falando nessa manhã dessa hospedagem que já está revelada. O pessoal do Velho Testamento tinha fé, mas eles não conseguiam explicar muito a fé que eles tinham. Porque eles não tinham a revelação, o conhecimento intelectual na mente deles. Porque a revelação é progressiva. Quando alguém queria ter perdão de pecado, ele agarrava um cordeirinho, ia lá, punha a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado, era um símbolo de que o seu pecado passava para aquele cordeiro. E aí sabe o que acontecia? Aquele cordeiro morria. Ele era um símbolo de Jesus. Então eles tinham fé naquela revelação que eles tinham naquele tempo. A revelação então foi progredindo, a revelação é progressiva. E hoje nós sabemos que aquele cordeiro representava Jesus e aquelas pedras representam o coração. E havia muita gente crente no Velho Testamento. Não sabiam muito explicar a fé, mas andavam com Deus. Por exemplo, antes mesmo de Moisés, houve um homem chamado Enoque. O camarada tinha de revelação, assim, de entendimento, de compreensão, como eu e você temos, praticamente nada. Não tinha nem um livrinho da Bíblia escrito ainda. Nem o livro de Gênesis estava escrito ainda, no tempo do Enoque. Mas ele andava tanto com Deus, que a Bíblia diz que Deus o arrebatou. E ele não se achou mais, por causa do tanto que ele andava com Deus. Então, o coração dele hospedava a glória de Deus.
Lá no Velho Testamento, a glória de Deus, a vontade de Deus é que a glória fosse hospedada no coração. E tinha muita gente que hospedava. Não sabiam explicar. Hoje, nós sabemos explicar. Mas às vezes não hospedamos. Nós temos que conhecer. E temos que hospedar. Amém? Temos que fazer. Então, abram aí as suas Bíblias. Nossa introdução do estudo diz assim. Eu vou falar um pouquinho devagar, para que os irmãos hispanos entendam. Vou falar um pouquinho despacio, hermanos. Assim vão compreender melhor, sim? Não vou falar tão depressa. Quando hospedamos a glória de Deus de maneira correta, a Bíblia diz que resplandecemos. Não em nosso rosto, como Moisés, mas em nossos corações. Meus amados, o teu coração e o meu coração, nós hospedamos a glória de Deus. Não é uma questão de ter a glória ou não. Se você nasceu de novo, você tem a glória. Você precisa hospedar bem essa glória para que resplandeça. Você precisa ter um coração resplandecente. Quando as pessoas chegam até você, esse coração resplandecente, que é o teu espírito, ele vai tocar no teu corpo, ele vai te dar palavras, ele vai tocar na tua alma, você vai saber que palavras dizer, você vai saber como se comportar, você vai saber o que orar perante o Senhor, porque o teu coração tem a glória de Deus. Veja o que diz 2 Coríntios 5, 4, 5 a 7. Está aí no boletim escrito, não precisa botar na tela. Diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Quem resplandeceu em nosso coração? Ele mesmo, Deus. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na face de Cristo. Sabe aonde que a glória de Deus está? Na pessoa de Jesus. Aquele que habita em você. A glória de Deus, na face de Cristo. E aí diz assim, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que é o nosso corpo, que é a nossa humanidade no estágio atual que ela está. Aí Deus não terminou conosco. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga assim, eu sou um vaso de barro. Mas eu tenho dentro de mim um tesouro. Sabe qual que é o teu tesouro? A glória de Deus. Você tem esse tesouro. E sabe, você não vai ficar sempre vaso de barro. Porque à medida que Deus foi trabalhando com você, e quando o Senhor te levar, você vai ser transformado, teu corpo vai ser transformado, e você vai ser semelhante ao de Jesus, não mais barro. Corpo espiritual. Agora você tem um corpo natural, mas você vai ter um corpo espiritual, como o de Jesus. Amém? A primeira coisa que nós estamos falando, o primeiro ponto aí, é a hospedagem que resplandece o coração. Versículo 7 a 10 do nosso 1 Coríntios 3. Veja o que diz aí. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória que resplandecia no seu rosto, ainda que desvanecente. Esse texto está dizendo que havia um ministério lá, e que chegou a resplandecer no rosto de Moisés. Era aquele ministério que foi escrito nas pedras. E diz que esse ministério era um ministério de morte. O que quer dizer isso? Ministério de morte. Da lei. Mas sabe o que quer dizer com o ministério da morte, da lei? Quer dizer o seguinte, se você ler o texto do Êxodo 19, Moisés subiu no monte a primeira vez e Deus disse, olha, eu vou tratar com você, eu vou te dar as tábuas da lei aqui, então você volta lá para aquele povo e dá as instruções. E diz, não cheguem ao monte, não cheguem muito perto, o Senhor vai falar com vocês. E sabe o que o povo disse? O povo respondeu para Moisés, vai lá, diz para o Senhor falar, fala Senhor, que nós vamos ouvir. Eles receberam na carne, não no espírito deles, eles receberam na carne.
Aí Deus disse, é mesmo? Moisés sobe lá e Deus começa a falar. E a montanha começa a estremecer. E desce uma nuvem negra sobre a montanha. Isso é símbolo de juízo. Uma nuvem negra sobre a montanha. E trovões e relâmpagos sobre aquela montanha. E aí, quando Moisés volta, o pessoal disse assim, sabe de uma coisa, Moisés? Que o Senhor não fale mais conosco. Fale você com a gente, para que a gente não morra. Amados, se você ouvir a voz de Deus diretamente, a não ser por Jesus, a não ser por aquelas tábuas, expressão da graça, da glória de Deus, você morre. Nenhum de nós pode ver. De jeito nenhum. Porque é morte, porque é juízo sobre nós. Então aquele ministério que foi dado, eles o receberam na carne. Ao invés de receber no espírito. Receberam na carne e aquilo se tornou para a morte. Vocês sabiam que Jesus disse, da palavra dele, Jesus disse assim, ó, presta atenção nisso. Eu não julgo, Jesus disse. A palavra que vos tenho dito é que vos julgará no último dia. A palavra é como uma espada de 2 fios. Ela corta para a vida ou corta para a morte. É assim ainda hoje. O ministério de Jesus, do Espírito Santo, pode ser ainda hoje, como era no Velho Testamento, para a vida ou para a morte. Para a vida, para aqueles que recebem a convicção do Espírito. Para aqueles que não, como se diz em espanhol, não tomam a ligeira, não recebem na carne, não recebem pensando que eles mesmos podem cumprir o que Deus tem. Sabe, hoje em dia, o evangelho é falado para as pessoas, e as pessoas dizem assim, eu vou fazer isso. Eu posso contar minha história pessoal para vocês. Você sabe quando eu comecei a ouvir o evangelho? E Deus começou a me convencer. E Deus dizia para mim, eu quero a sua vida. Eu quero habitar em você. E eu entendi isso. Mas eu não queria a habitação de Deus. Sabe por quê? Porque eu estava envolvido no pecado, sujo no pecado, mais do que vocês podem imaginar. Então, quando Deus veio aquela pressão do Espírito Santo, a convicção do Espírito Santo sobre a minha vida, dizendo, se entrega. Sabe qual foi a minha palavra de volta? Igual a daquele povo do deserto. Eu disse, tá bom, Senhor, vou trabalhar para o Senhor. E aí, eu resolvi entrar para a igreja. E fui ser líder dos jovens na igreja. E como eu era um líder natural, eu fui exercer a liderança natural. E aí eu fazia corrida do saco, aquele negócio que você põe, entra dentro do saco assim, sai correndo. Fazia, subir no pau de sebo, você põe assim um pau, assim, uma árvore, um pau grande, e você enceba ele, deixa liso, e ponha $50 lá em cima, quem conseguir subir e pegar. Eram essas coisas que eu fazia, as coisas da carne. Hoje em dia ainda há gente, eu fui um exemplo deles, não sou mais, que quando ouve a palavra de Deus, pensa que pode fazer por si mesmo. Quando ouve a palavra de Deus, ao invés de receber a convicção, ao invés de dizer, Senhor Jesus, eu não posso, faz o Senhor por mim. Isso é o receber com convicção do Espírito. A pessoa diz, não, tudo bem, vamos fazer isso. Sim, nós vamos para a igreja. Eu vou me batizar, eu vou fazer isso. Vocês sabiam que o lugar onde tem mais batizados é no inferno e não no céu? Porque tem muita gente que foi batizado e não nasceu de novo. E isso não adianta nada. Porque quem salva é Jesus, não o batismo. O batismo é para o salvo. Aliás, nós temos que começar uma classe de batismo aqui na igreja. Mas o batismo é para quem é salvo. Não é para salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Então as pessoas... Totalmente. Totalmente. Então o que fazemos com Jesus? Para que Jesus morreu? Eu só batizava todo mundo e não precisava ele morrer. Então, ministério da condenação. Ministério da condenação. Sabe, o Espírito Santo vem na nossa vida para exercer um ministério diferente, não o da condenação.
Ele vem para nos convencer, lá no nosso espírito, que nós necessitamos de Jesus. E quando nós recebemos a Jesus no nosso espírito, então ele vem para convencer que nós precisamos, com aquela música que cantamos, que ele viva mais em nós. Como Paulo disse em outras palavras, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É assim que precisa ser. É assim que precisa ser. Porque senão o ministério não vai resplandecer no nosso coração. A hospedagem que nós fazemos de Jesus não vai resplandecer no nosso coração. Resplandeceu na face de Moisés. Por que não resplandeceu na face de todo mundo que estava lá? Por causa de como eles receberam, como eles hospedaram. Sabe, hoje Jesus está resplandecendo em tanta gente. Mas de todos aqueles que Jesus é o Senhor e Salvador, em muitas dessas pessoas, ele está resplandecendo no coração. Mas em muitos não. Por quê? A palavra é simples. Por causa do tipo de hospedagem. Porque a hospedagem pode ser para condenação. O ministério era gravado em pedras, causava morte. Mas mesmo assim era glorioso. Por quê? Porque ser recebido no coração salvava. Amém? Assim mesmo era glorioso. E era somente visível no exterior. O pessoal ficava religioso. Como hoje em dia. Muita religiosidade, pouco cristianismo. Sabe, amados, deixa eu definir isso. De novo, eu tenho feito isso muitas vezes aqui, mas deixa eu de novo definir isso. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma pessoa habitando em você. Mas nós podemos começar a estudar o Evangelho, estudar as coisas de Deus e pegarmos a palavra de Deus que fala de uma pessoa que se encarnou. A palavra de Deus é Jesus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos pegar isso e transformar numa filosofia. Entenderam? Ou nós podemos pegar isso e hospedar Jesus no nosso coração. Mais dele, mais ele vivendo, não nós vivendo. A glória do ministério do Espírito, veja o versículo 8. Veja o que está escrito aí no versículo 8. Nas nossas Bíblias, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? Diz assim: como não será maior a glória, de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito será de maior glória. Como assim será de maior glória? Sabe por quê? Porque hoje você já foi tirado o véu. Sabe, todas aquelas coisas que eram símbolos, que eram figuras, hoje não são mais. Quando Jesus morreu, a Bíblia nos diz que havia um véu que separava o lugar santíssimo. Quando o sacerdote foi entrar lá, aquele véu tinha sido rasgado de cima para baixo. E tinha aberto um caminho. Sabe quem que é o caminho? É Jesus. Então, hoje o Espírito Santo está ministrando de maneira que você pode entender, não tem que fazer por tipos, não por figuras. As sombras passaram. Nós vivemos na realidade do já feito. O pessoal vivia na realidade tão poderosa, mas que ainda ia ser feita. E eles, crendo, isso era poderoso para salvar. Mas nós vivemos na realidade do já feito. Na realidade do ministério do Espírito. Entendeu? Aleluia, aleluia. Veja o versículo 9. É maior que o ministério da justiça. Veja o que diz aí o versículo 9. Está escrito assim, ó. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Por que ministério da justiça? Porque é o ministério de Jesus. O ministério do Espírito Santo é o ministério que aplica à pessoa a justiça de Jesus em nossos corações. Amém? Por isso é ministério da justiça. Porque o Espírito Santo vem e ele quer aplicar a justiça em você.
Sabe como é que era no Velho Testamento? Adão e Eva pecaram. Aí fizeram, eu disse isso no domingo passado, fizeram a primeira veste ecológica, fizeram uma roupa de folha de figueira para se vestir, foi a primeira grife ecológica que existiu. E eles então estavam lá e chegou Deus. E aí Deus falou com eles. E depois de ter falado com eles, sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus vestiu eles com peles de cordeiro. Para vestir com peles de cordeiro, teve que primeiro matar um cordeiro. E quando Deus matou um cordeiro, estava falando de Jesus morto. E aquela pele que foi aplicada em volta deles, aquela roupa, era a justiça de Jesus cobrindo eles. Mas como é que aquele pessoal pobrezinho ia entender? Eles tinham que aceitar pela fé, simplesmente porque Deus disse, mas não podiam ter entendimento. Sabe, hoje o Espírito Santo abre o nosso entendimento para crer, para entender as coisas de Deus. Não é tremendo isso? Então está escrito aqui que muito maior o ministério da justiça. Versículo 10. A Bíblia diz que nós podemos ter uma excelente glória, sobre excelente glória. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. Ou, como diz a minha tradução aqui, está um pouco mais claro, diz assim, porquanto, na verdade, o que outrora for glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Uau! Uma sobre-excelente glória. Sabe como é que era aquela glória? Era a glória que vinha de fora para dentro. Agora, sabe como é que é a glória? É a glória que vem de dentro para fora. Começa resplandecendo no teu coração. Aí os teus olhos resplandecem. Aí o teu rosto resplandece. Aí há uma alegria em você diferente. Alguma coisa que vem lá de dentro. Gente, eu sou testemunha e eu vivo essa realidade desse negócio que vem de dentro para fora. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui batizado no Espírito Santo num campo missionário. E no dia em que o Senhor me batizou no Espírito Santo, eu não sabia nada sobre esse assunto. Eu era presbiteriano tradicional. E aí eu estava ensinando um grupo de missionários que estava com a gente, implantando uma igreja, e eu estava falando sobre amarrar o valente, um texto lá de Lucas, para tomar os bens dele. Os bens era a pessoa, o valente era o diabo lá da cidade, o Satanás, a potestade. E eu estava ensinando isso. E aí quando eu terminei, eu estava descendo, Deus falou comigo, ora para eles receberem os dons. Eu pensei comigo mesmo, mas como é que eu vou orar para receber os dons? Não estou nem falando do assunto. Botei a minha Bíblia embaixo do braço e lá fui eu descendo a escada. Era uma escada alta, era um corredor menor do que, bem assim, uns 4 metros, não mais do que 4, 5 metros. E embora desse comprimento dessa igreja aqui. E quando eu cheguei no meio, eu pensei, mas peraí, será que nem Deus pode comigo? Eu sou um cara duro, hein? Aí me veio um pesar no coração e eu voltei. Eu disse para o pessoal, Deus está mandando eu orar para que você receba uns dons. E aí eu fiz assim, então levanta a mão aí. E aí eu comecei a orar e disse, Senhor, abençoa esse povo, é a tua vontade, é o Senhor que está mandando, é o Senhor que quer fazer. Então distribui aí os dons, em nome de Jesus, amém. Botei a Bíblia embaixo do braço e estou descendo a escada. Quando cheguei no meio da escada, tinha um amigo meu, pastor, Xerene, e ele gritou, ele estava lá atrás, ele gritou lá de trás, o pastor João, já que o senhor orou para receber os dons, não era bom perguntar se alguém recebeu? Eu estava no meio da escada já de novo. Parei e pensei, ora, isso faz sentido. Eu voltei e perguntei assim, alguém recebeu algum dom? Quando eu fiz essa pergunta, eu estava bem na frente assim, uma garota que estava na frente assim, caiu de costa, pã, de costa, como se alguém tivesse dado um empurrão nela. Tinha o Pedrão, que era da Baixada Fluminense, mas era um guarda-roupa de casal, um negão grande, forte, amoroso, um cara que eu nunca vi mais alguém igual o Pedrão, morava na favela. Era cristão a toda prova. O Pedrão entrou num choro incontrolado. E eu comecei assim, e aquele negócio se espalhou.
E eu olhei assim e falei, não tenho nada com isso. Não falei nada aqui, não fiz nada, não tenho nada com isso. Aí eu comecei a olhar, e as pessoas começaram a confessar pecado, e o Pedrão começou a confessar um pecado dele, que eu nunca vou esquecer aquele pecado dele, que ele confessou. Nem sei se o Pedrão está vivo. Ele caiu no chão e começou a dizer, Senhor, me perdoa, como eu sou egoísta. O Senhor me abençoou sempre, e o Senhor sempre pôs dinheiro na minha mão para me distribuir para aqueles que são mais pobres do que eu. Olha, era um favelado, necessitado até. E ele falou, e o Senhor me deu aquele dinheiro, estava no coração, o Senhor falou comigo e eu sabia que era para ajudar aquela senhora velhinha, e eu comprei aquela geladeira usada do irmão, porque a minha tinha quebrado. E o Pedrão chorava, ele dizia, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. E sabe? E eu olhando aquele negócio acontecendo, e de repente, começou a vir assim, um riso, lá de dentro. Eu fiz bem assim. Falei, epa. E começou. E eu comecei a rir. E eu queria segurar o riso. Estava muito além de mim. Era uma coisa que estava vindo lá de dentro. Estava hospedando a glória de Deus, e a glória de Deus estava começando a se manifestar. E eu, então, queria impedir aquele riso e não tinha como. E eu ria, e de repente eu comecei a rir de não poder mais, e fui rindo. E daí eu pensei, isso deve ser aquilo que o pessoal mais pentecostal aí diz, que é o tal do batismo do Espírito Santo. Porque eu não sabia. Eu falei, eu devo estar sendo batizado no Espírito Santo. E aí eu ri tanto que acabou as forças. O púlpito era um tronco de árvore que a gente tinha arrumado para pôr a Bíblia em cima. Eu me agarrei no tronco, mas daqui a pouco nem o braço tinha força, eu caí e continuei rindo. E rindo. Tem vezes hoje, infelizmente não é tão frequente, mas eu vou cuidar para que seja muito mais frequente, que às vezes eu começo ou pregar a palavra de Deus, ou ensinar alguma coisa, de novo se manifesta aquela alegria interior, aquele negócio que vem lá de dentro, aquela glória de Deus na forma de gozo. E eu começo a rir. Sabe? O que eu estou falando para vocês é que há uma sobreexcelente glória nas nossas vidas, está dentro de você. E ela quer se manifestar. Ela quer sair para fora. E sabe como é que ela quer sair para fora? Ela quer sair para fora como alegria. Ela quer sair para fora como convicção. Ela quer sair para fora como serviço, como palavra. Ela quer sair para fora como testemunho para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus ainda, porque é para a glória de Deus que a gente fala de Jesus. Então, uma sobreexcelente glória. Essa é a hospedagem que resplandece o coração. Essa sobreexcelente glória. A hospedagem que resplandece o coração. Aquela que a gente permite que o Espírito Santo assuma o controle. Amados, não se assuste. Nós somos sérios com Deus aqui nessa igreja, muito sérios. Mas eu estou fazendo uma oração aqui que talvez você vai ficar chocado quando eu te dizer a minha oração. Que eu estou fazendo para essa igreja. E eu sei que Deus vai trabalhar com a gente, vai ter que arrumar a vida da gente, tirar a gente do quadradinho. A gente está muito no quadradinho. Mas eu estou fazendo oração aqui para que tenha dias que, por exemplo, a presença de Deus venha. E eu não preciso ensinar naquele dia. Porque tem dias que Deus não quer que você ensine. Tem dia que Deus quer que você receba a presença. E você fique tão cheio da presença que a tua vida vai ser renovada. Que se houver doença, você vai ser curado. Eu não me entendo, amados. Eu vou falar de mim porque sou eu. Ninguém pode dizer, ninguém pode reclamar. Eu não me entendo. Com toda a glória que há em mim, como é que eu ainda não fui curado de diabetes? Eu tenho problema de açúcar no sangue. Não dá para engolir esse negócio. Será que essa glória que está em mim não é suficiente? Eu não sei como ainda eu estou com um problema
depressão alta. Alô? Que negócio é esse? Se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, como a pastora Cláudia leu aqui. Então eu estou orando para que venha tempos nessa igreja que o pessoal possa continuar. E nós, os pastores, vamos aprender isso, viu? Quando tiver que continuar o louvor, a gente fica calmo e deixa rolar. Não é pecado a adoração. Hoje eu acho que era um dia desses que a gente ia exceder. Uhum. Eu estou confessando que muitas vezes impedi. Mas eu estou comprometido a, quando depender de mim, eu não impeço. Ok? Então, e às vezes também, Deus pode querer que a coisa seja só o ensino. Para quê? Às vezes Deus pode estar querendo ter um culto só da Santa Ceia, em que os irmãos vão ministrar uns para os outros, porque você sabia que você está sentado aí, você que está sentado aqui, irmão, irmã, você não é um cristão, uma cristã de segunda classe. Deus não tem filhos de segunda classe. Segundo a palavra de Deus, você que está sentado aqui, que nasceu de novo, você é um sacerdote do Deus Altíssimo para sacerdotar. Porque para que existe um sacerdote? Para exercer o ministério sacerdotal. Então, não podemos muito bem termos um culto aqui em que a Santa Ceia você sente e você vai ministrar para alguém e assim aquele mover acontece e a coisa vai andando. Gente, quem manda no negócio aqui? Às vezes é o pastor João. Shame on me, como diz o pessoal. Mas essa é a vez. Shame on me. Eu estou falando, não penso que eu não estou consciente disso. Eu estou pregando para mim. Se Deus está falando com você, recebe. Mas eu estou pregando para mim. Então o que acontece? Nós precisamos deixar essa glória de Deus que está aí dentro se manifestar. Sabe como é que era o culto da igreja primitiva? A Bíblia diz como é que era. Ela diz, quando vos reunis, um traz profecia, outro traz uma língua, outro traz... Mas nós temos os bancos assim, um olhando para a nuca do outro. Claro que às vezes é porque não tem outro jeito mesmo. Mas não deve ser assim. Entendeu? Vocês vão ter um corpo glorificado, mas ainda não tem. Portanto, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é cristianismo? Cristianismo é a glória de Deus dentro de você, se manifestando, saindo de dentro para fora. Amados, já está fazendo algum tempo, mas houve tempos na minha vida, e eu sei, isso é falta de comunhão, falta de realmente joelho no chão, mais parar de correria, parar entendeu? De fazer 1 milhão de coisas. Mas houve tempos em que eu sabia como Deus queria curar as pessoas. Sabe o que acontecia? A minha mão pegava fogo, literalmente, ficava assim queimando, começava um negócio na ponta do dedo assim, e vinha, podia ser câncer, o que fosse. O que fosse. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu, viu, João? Lá na sua igreja, nas suas igrejas. Aconteceu comigo, eu estava pregando, de repente a minha mão ficou como fogo, eu sabia que Deus era ministério de cura. Lá em Dourados, pergunta para o João, senhora com câncer, foi curada. O João, eu estou dizendo porque ele estava lá, ele era da igreja. E ele viu todo mundo que foi curado e tudo que aconteceu. Às dezenas. Então, amados, a glória de Deus que está em você precisa se manifestar. Precisa. Pode ter certeza. Eu estou pregando para mim. Segunda coisa, nós hospedamos uma glória que resplandece o coração. Amados, se o coração aqui resplandecer, o negócio muda. O negócio muda.
Segunda coisa, hospedamos uma glória que é permanente. Gente, preste atenção. Tem umas bobagens por aí dizendo que, né, o Espírito Santo vem e o Espírito Santo sai e ele volta. Gente, não existe esse negócio. A glória que Deus colocou em você, primeiro, não é um pouquinho de glória. Não existe como você receber. Me dá 2 pitadas de Jesus Cristo hoje. Me dá 3 centímetros de fé. Me dá... Você não recebe em partes essas coisas de Deus. Ou você tem a Jesus completo, ou você não tem nada dele. Se você tem Jesus completo, adivinha o que você tem? Você tem a glória dele completa. Se você tem Jesus completo, você tem a glória completa. Ai, pastor, mas hoje a glória está tão pouquinho em mim. Não, não. A glória está completa lá. Libera a glória. Ela está completa. Os pés da glória. Deixa a glória reagir, deixa a glória fluir. Você não existe assim essas dimensões que nós pensamos no nosso dia a dia. Não. Ah, irmãos, me desculpe, mas hoje eu levantei com o pé esquerdo. Está tudo dando errado. Ora, gente, pode até estar acontecendo isso, mas tem uma glória dentro de você que se você deixar se manifestar, vai acertar toda essa situação. Você tem que parar e dizer, espera aí, para o mundo que eu quero descer, como nós dizemos. Eu não levantei com o pé esquerdo, isso é crendice primeiro. Segundo, a Bíblia diz que esse é um dia em que Jesus quer resplandecer dentro de mim, a glória de Deus, e eu quero hospedar a glória. Então, agora essas coisas todas aí, eu tomo autoridade no nome de Jesus, e eu digo, cessa agora. E adivinha o que vai acontecer? Porque, sabe, você tem autoridade. Você tem autoridade para mandar cessar. E vai cessar. Seja o que for, não interessa. Você tem autoridade para dizer, cessa. E vai cessar. Então, olha só, a glória que hospedamos é permanente. A glória do que é permanente é maior. É maior. Agora veja só, a glória do permanente traz esperança e ousadia, versículo 12. Escuta isso, leia isso, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, no nome de Jesus, que é sério, sério, seríssimo, em último grau de seriedade. Você tem que se livrar disso que eu vou dizer agora aqui, em nome de Jesus. A falsa humildade. Ai, pastor, mas é que eu sou humilde. E, sabe, como é que eu vou ter ousadia? Pastor, eu não falo muito assim com ousadia, porque, pastor, eu sou assim mais humilde. Ei, essa é uma falsa humildade. Não vem de Deus. Pastor, mas a minha esperança está quase aqui acabando. Sabe por quê, pastor? Porque faz tanto tempo que o Senhor me deu aquela promessa. Ei, nós temos esperança e ousadia no falar. Esperança e ousadia no falar. Quando eu penso em alguns textos da Bíblia, eu fico assim pensando, puxa, é isso que me falta, né? É ousadia no falar. Olha, por exemplo, um texto. Tinha um camarada que nem para ser crente não era. Ela era um centurião, um chefe de 100 soldados romanos, lá do tempo de Jesus, e ele tinha um servo que estava para morrer. E ele vai lá nas autoridades religiosas e diz para eles, vai lá e diz para Jesus dizer com uma palavra para curar meu servo. Aí, as autoridades religiosas, os fariseus, aquele povo todo vão lá e falam assim, peraí, dizer para ele dizer uma palavra para que o servo do homem fique curado é complicado. Porque que tal se ele diz uma palavra e o servo não é curado e esse cara aí é o general invasor da nossa cidade, a espada no nosso pescoço. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de pedir para ele dizer uma palavra, vamos levar o homem lá.
Vamos levar Jesus. Porque aí é o seguinte, se ele for lá e não acontecer nada, a gente deixa ele se virar. Tem nada a ver com a gente. Olha, mas esse camarada, esse tal de general lá, de comandante, o camarada era ousado. E tinha uma esperança tremenda. Vem lá o povo levando Jesus, aquela currutela, né, os fariseus, mais os discípulos de Jesus. Aí ele fala, ele ouve a notícia, alguém vem dizer, se alegre, estão trazendo Jesus, o próprio Jesus está vindo aqui, então servo vai estar. Ele fala, o quê? Eu não mandei trazer ele, eu pedi para dizer uma palavra. Ele manda alguém correndo, fala, vai lá, encontra ele, diz, por favor, para aí. Eu não sou digno do que o Senhor entrei na minha casa. Já viram esse texto? Mas diga uma palavra e o meu servo vai ser curado. Aí Jesus disse, uau, esse cara é ousado. Sabe, essa é a ousadia que eu e você precisamos ter. Sabe, esse camarada não sabia nada de Jesus, era um romano. Mas ele tinha ousadia. Ousadia, ele tinha uma esperança clara, não mentirosa. Ok? A esperança é uma coisa que tem fundamento. Quer ver uma coisa que não é esperança? Às vezes está muito seco e nós estamos, vamos dizer que nós plantamos lá a nossa hortinha lá em casa, mas está muito seco e nós não estamos querendo aguar e a gente quer que venha chuva. Então a gente vai lá e olha para o sol, para o céu e a gente diz, oh, eu tenho esperança que amanhã vai chover. É uma esperança boba, porque não tem base, pode chover ou não. Mas a esperança do cristão é uma esperança com base no que Deus diz, com base na palavra de Deus. Não é uma esperança como essa, espero que chova. É uma esperança com fundamento. Vocês entenderam a diferença? Então, ousadia, amados. Nós hospedamos o que é permanente, isso precisa nos dar ousadia. Versículo 13. Porque a glória não desvanece. Não precisamos de véu. Olha aí, ó. Não somos como Moisés, que tinha que trazer um véu no rosto para que os filhos de Israel não atentassem na glória que desvanecia. Gente, você não precisa disso, porque a glória do Senhor na sua vida não desvanece. Não desvanece. Ok? Não desvanece. Então, ela está sempre lá, na mesma medida, na mesma intensidade, na mesma quantidade, ela não diminui, ela não desvanece, ela não fica mais fraca. Vocês estão entendendo? Essa é a glória que você hospeda dentro de você. Então o que acontece? Essa glória que é permanente precisa ter um negócio diferente na nossa vida. Nós precisamos deixar isso se manifestar. Não precisa mais de véu. Sabe por quê? Versículo 14, porque o nosso véu foi removido em Cristo. Sabe? Ele usava aquele véu lá porque não sabia, olha lá. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até hoje, em dia, quando é feita a leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Ah, mas ainda permanece com o véu. Sabe, gente, por causa de Cristo, você não tem véu. Você não tem véu, você abriu um novo e vivo caminho. No nome de Jesus, você entra no lugar santo, no santo dos santos. Melhor do que isso, 100 vezes melhor. Você é a habitação, o teu espírito é o santo dos santos de Deus. Entendeu isso? O teu espírito é o santo dos santos de Deus. Você carrega dentro de você. O teu espírito é o santíssimo, é o santo de Deus. Os conceitos têm que mudar. Gente, às vezes, deixa eu dizer, para comparar isso, às vezes, como o povo de Israel, vou dar um exemplo do povo de Israel para você entender o que eu quero dizer. O povo de Israel foi tirado do Egito. Mas sabe o que aconteceu? O Egito não foi tirado de dentro deles. Eles morreram todos no deserto. Porque eles foram tirados do Egito, mas não foi tirado o Egito de dentro deles. O Egito não saiu de dentro deles.
Eu lembro, gente, e eu não estou falando isso mal, nem julgando, nem condenando, em nome de Jesus está amarrado isso. É um exemplo verdadeiro e é o meu exemplo. Quando eu era católico, eu lembro, havia lá, assim, uma caixinha que ficava com uma velinha dentro, que era o sacrário. Ele ficava lá. Eu fui filho de Maria, tinha uma faixa amarela assim. Eu fui tudo. Olha, aí eu ia lá naquele lugar, ali ficavam as hóstias que tinham sido consagradas dentro daquele negócio. Então, sabe, cada vez que eu queria fazer uma oração, sabe o que eu fazia? Eu morava um tanto, não era muito perto da igreja, eu saía de casa e eu ia lá para fazer oração na frente do Santíssimo. Gente, olha, precisa tirar o Egito de dentro. Precisa tirar a religiosidade de dentro do coração. Porque, sabe, o teu espírito é o Santíssimo. E se você entender isso, tem lugares que você nunca vai pôr o seu pé. Porque à medida que você anda, você está carregando o Santíssimo. Sabe, aquela arca da aliança era símbolo da pessoa de Jesus. Ela ficava lá numa tenda. Depois foi levada para o templo. Ficava dentro do Santo dos Santos. Sabe onde que está a Arca da Aliança hoje? No teu espírito. Porque a Arca da Aliança é Jesus. Jesus é a aliança. Eu conheço até uma música que eu amava essa música há muitos anos no canto. Jesus é a aliança entre você e Deus. A Arca da Aliança é Jesus. Ele é a aliança. E Ele vive em você. Então, se você entender isso, isso tem que impactar a sua vida. Porque já não pode mais viver da mesma maneira. Já não pode mais andar da mesma maneira. Quando você olhar para você, gente, você tem que ter consciência quem você é. Você não é um mendigo espiritual da graça de Deus. Você é filho de primeira categoria, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Diz a palavra em Hebreus. Esse é você. Você é aquela pessoa que tem que se tornar ousada e dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Como Paulo disse, esse é você. É palavra que tem que sair da tua boca. O texto que nós lemos diz, por isso falamos com ousadia. Mas às vezes nós estamos lá. Sabe, amados, quando Adão e Eva pecou, ele colocou nas mãos de Satanás todas as coisas. Aí, presta atenção nisso. Isso é palavra rema para você. Aí, quando o diabo foi tentar Jesus, ele ofereceu todos os reinos desse mundo e ele disse assim, todas essas coisas são minhas porque me foram dadas e eu dou a você, se você se prostrar e me adorar. Agora, você quer saber de uma coisa? O Adão entregou na mão de Satanás todas as coisas. Veio Jesus. Leia o seu Apocalipse. Lá no capítulo 1, 2, 3. Leia por lá. Está escrito que ele veio e ele tomou as chaves da mão do diabo. Ele tomou tudo. Ele resgatou tudo que é teu. Já foi resgatada. Pelo sacrifício dele. Quando ele abriu as mãos na cruz, ele disse, está consumado. Quer dizer, não tem mais nada para ser feito. Já foi feito tudo. Aí você pode perguntar, mas então, pastor, então por que comigo a coisa... Bom, é porque é com você. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa. O diabo hoje não tem direito a mais nada. Porque Jesus, com a morte e com a ressurreição dele, comprou não só você, mas tudo que pertence a você. Mas então, pastor, por que as minhas coisas continuam na mão do diabo? Sabe por quê? Porque o diabo é um poceiro. Ele fica segurando as coisas que não são deles, que são tuas, e ele fica tentando dizer para você que é dele. E sabe, se você hospedar a glória de maneira que a palavra de Deus está dizendo que você tem que hospedar, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar no diabo e vai bater na mão dele e dizer, larga do que é meu. E vou só dizer uma coisa para você, ele não tem outra opção a não ser largar. Porque a autoridade é você. E aí fica um cristão cheio de medo do diabo. Aí, pastor,
Mas eu não vou brincar com essas coisas, porque o diabo, você não precisa ter medo do diabo. Ele tem que ter medo de você. Quando você chega, ele tem que sair. Quem está no controle é você. Entendeu? Você está entendendo isso? É coisa tremenda. Nós temos que recuperar a nossa identidade. Nós somos cristãos, na maioria das vezes, com problema de identidade. E pelo fato de não sabermos bem quem nós somos, o diabo fica deitando e enrolando nas coisas que nos pertencem, segurando as coisas que são nossas, dando mau tempo para a gente, e a gente pensa ainda, eu acho que eu estou sendo provado. Às vezes podemos ser provados, mas na maioria das vezes é falta de posicionamento nosso, é falta de decisão, é falta de se levantar e dizer, eu vou e vou tomar posse do que é meu, em nome de Jesus. É falta disso. Na maioria das vezes. É falta disso. Eu estava uma vez, já é falecido, aquele pastor conhecido como contrabandista de Deus, da missão Portas Abertas. Eu estava com ele no Rio de Janeiro, lá na Serra, e ele estava dando umas palestras para nós há muito tempo atrás. No tempo em que o André nasceu. O André tem quantos anos, bem? 34? Help! Por aí. Por aí. 33 para 34. Olha, 34, eu acho que ele tem. Naquele tempo, eu estava com o irmão André, é o nome dele. Sabe por que o André tem o nome de André? Porque eu estava com ele quando o André nasceu. Eu não estava em casa. Pergunto para a Nissa, que teve o bebê. Eu estava com o irmão André. E sabe, ele estava falando que uma vez ele estava em Angola quando o Partido Comunista justo tinha entrado lá. E Angola estava sob o domínio comunista. E ele disse que um dia ele chegou no aeroporto para sair de Angola. E sabe, estava tudo parado. Tudo parado. E tinha soldados em cada metro daquele aeroporto. E não ia ter voo. E o irmão André estava saindo de uma conferência e ia no outro dia para a conferência. Ele chegou, ele orou e ele disse, ele contou essa experiência, ele disse, eu não vou ficar aqui, porque eu estou a serviço do reino de Deus e esse avião, no nome de Jesus, vai sair daqui. Esse voo vai sair daqui como ele deve sair. Não é comunismo que está no controle, não é ninguém que está no controle. É o meu Jesus que está no controle. Agora, de uma ordem nas regiões celestiais, espirituais, eu vou viajar. E aí, de repente, houve um rebuliço e alguém puxou a cadeira com um baita de um fuzil e disse assim, ei, gente, o avião vai sair. E ele falou, obrigado, senhor. E ele falou, mas porque nossos computadores estão tudo desligados, agora aqui quem que vai decidir quem vai e quem não vai sou eu. E ele apontou com o fuzil para ele e disse, você, entra logo. Ele era praticamente o último que ia. Você entra logo. E ele foi e falou, Senhor, aí estou eu. Gente, vocês entenderam? Entenderam o que eu estou dizendo? Entenderam? Esse sou eu e é você. As circunstâncias estão aí para serem mudadas. As circunstâncias vêm para serem dominadas. As circunstâncias vêm para que você tome autoridade sobre elas. Você não pode viver pelas circunstâncias. Você vive pela fé. A hospedagem da conversão traz a liberdade. Amados, presta atenção nisso. Isso aqui é uma palavra que talvez você nunca pensou nela, então escuta. Tem muita gente pensando que a conversão é um negócio que está ligado ao teu novo nascimento. Novo nascimento é uma coisa, conversão é para quem já nasceu de novo. Conversão é o seguinte, você nasce de novo, é nova criatura, mas você estava acostumado a andar para tudo que é caminho que não era de Deus. Agora, cada vez que você toma um caminho que não é de Deus, você tem que converter. Você faz a meia volta e faz no sentido oposto, lá de Deus. Conversão é fazer a meia volta. E é para quem já é cristão. Não é para não cristão. Não cristão não tem como se converter. Porque a conversão exige o trabalho do Espírito Santo. Então, a hospedagem da conversão traz
a liberdade. Nós temos que nos converter. Nós temos que nos converter e dizer: Jesus, o Senhor é o Senhor. E eu, Jesus, eu estou aqui. E tem mais uma coisa, Senhor. Em teu nome eu tenho autoridade. Estou aqui para exercer a tua autoridade. Porque a Bíblia diz que Deus nos constituiu como reis e sacerdotes. E a Bíblia diz: e reinarão sobre a terra. No céu não vai reinar. Lá é Deus que reina. Você tem que reinar aqui agora. Na terra. E reinarão sobre a terra. Está escrito lá no texto do Apocalipse. É aqui. Então, a hospedagem da conversão. A hospedagem da conversão acontece no versículo 16. Veja, o que está escrito aí no versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Gente, nós temos que nos converter ao Senhor. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu já sou convertido. Não, irmãos, convertido é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Novo nascimento, não. Você nasce uma vez por todas. Conversão, todos os dias. Às vezes, dezenas de vezes por dia. Cada vez que você for tomar um caminho que não é do Senhor, tem que se converter. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Quando você se converter, está lá no fim do Evangelho de João. Tem que se converter. E tem que se converter muitas vezes. Então o caminho da hospedagem da conversão é que traz a liberdade. Ai, Senhor, eu não tenho liberdade. Senhor, na minha vida. Sabe por que não tem? Falta se converter. Falta entregar tudo na mão do Senhor. Falta dizer: Senhor, aonde que o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual é a tua vontade para mim nessa semana? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor morreu e ressuscitou para ter muitos filhos. Senhor, quem ainda não é filho, que tem que ser filho. Eu quero que o Senhor me use para que os filhos sejam completos. Isso se chama, em outras palavras, evangelismo. Tem que se converter e evangelizar. Tem que se converter e orar. Ler a palavra. O véu é tirado na conversão. O Espírito Santo é que tira o véu. Veja o versículo 17. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Sabe quem tira o véu? É o Espírito. Gente, a maior tristeza é que nós que temos toda essa glória, não temos mais véu na frente como Moisés, porque agora já sabemos a palavra na sua totalidade. O véu foi tirado, mas ainda temos o véu da falta da conversão. A falta de conversão põe véu em você. Entendeu? Não deixa brilhar. Então, é o Espírito Santo que tira. Sabe? Aonde é o Espírito Santo, aí a liberdade. Por isso que eu estava dizendo aquilo que eu estava dizendo antes, que nessa igreja nós precisamos desesperadamente de liberdade. Porque onde há o Espírito Santo, há liberdade. Onde há o Espírito Santo, há liberdade. Estamos com o rosto desvendado, mas ainda vemos a glória de Deus como espelho. Sabe, amados? Veja o que diz o versículo 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Gente, sabe? Você vai ver a glória do Senhor face a face. Quando Ele terminar com você, você receber um corpo novo, não tem mais pecado, não tem perigo de você chegar e dar um abraço em Deus. Porque se hoje você chegar e dar um abraço em Deus, Ele não terminou com você. Então você vê mesmo como um espelho. Entendeu? Como um espelho. Tesouro num vaso de barro, como a gente já disse. Então o que acontece com o espelho, quando principalmente fica submetido a lugar úmido? Ele começa a sair o espelho, você sabe que é uma pintura que tem atrás do vidro. Então quando começa a sair aquela pintura, principalmente uma pintura dourada, começa a sair, o espelho não espelha mais nada. Gente, a pintura dourada do Espírito Santo na sua vida tem que melhorar o espelho, porque o nosso espelho está virando vidro. Você olha e não enxerga nada. Você tem que olhar e ver a glória, refletir a glória de Deus. Cada dia que você levantar na sua manhã e você for naquele seu espelho, você tem que dizer: hello, glória de Deus. É isso que você tem que fazer. Você tem que dizer: Senhor,
Aí está a tua glória, Senhor. Eu sou um vaso de barro, mas essa glória, Senhor, vai brilhar nesse dia. Senhor, aqui estou. Rosto, para de ser carrancudo. Reflete a glória de Deus. Reflete um sorriso. Reflete Jesus na face. Amém? Versículo 18 ainda. A glória de Deus que nos transforma. Amados, veja o que diz no versículo 18. Somos transformados de glória em glória. Gente, mas se a glória está em nós e não somos transformados, sabe o que acontece? Amanhã está do mesmo jeito, depois de amanhã está do mesmo jeito, o mês seguinte, o ano seguinte, está exatamente do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz que aqui nós somos transformados de glória em glória. Sabe por quê? Porque a glória de hoje não serve para a glória de amanhã. Hoje é uma glória, amanhã é outra glória. Deus não está curto de glória. Deus não está com escassez de glória. Uma glória que Ele tem para você manifestar hoje, outra amanhã. Sabe por quê? Porque isso é pela fé. A Bíblia diz, a vida do justo é de fé em fé. Como está escrito? O justo viverá pela fé, de fé em fé, de glória em glória. Tem até um cantinho, que é um cantozinho que a gente ensinava para as crianças. De fé em fé, de glória em glória, louvamos ao Senhor. De fé em fé, de glória em glória. Sem fé, a glória não manifesta. Não pode viver na glória antiga. Gente, você já aceitou Jesus? Quantas coisas Jesus fez com você no último mês? Hoje nós estamos, fim de mês. Quantas coisas Jesus fez com você do dia 1º até hoje? Hoje é a entrega do nosso jejum. Aliás, nós deveríamos ter tanta coisa para contar. De glória em glória. É o Senhor que transforma. O Espírito transforma. Sabe em quê? Dá uma olhada aí. Versículo 18. Como na sua própria imagem. Jesus quer transformar você pelo poder do Espírito Santo na imagem dele. Isto é, quando vê você, as pessoas têm que ver Jesus em você. Não estou falando de aparência física. Estou falando do Espírito. Estou falando daquela coisa que vem lá de dentro. Aquela maravilhosa bondade. Sabe? Aquela coisa assim que as pessoas têm um contato com você. Estão pensando que estão encontrando Jesus. Porque é aí que diz a palavra de Deus que é assim que tem que ser. Amém? Conclusão. Vamos concluir. E nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Há duas coisas importantes para hospedar a glória de Deus, de maneira que resplandecemos. Primeiro, sabemos que em Jesus tudo está consumado. Diga comigo, em Jesus tudo está consumado. Então não há falta de glória. A glória em você já é total. Já foi terminado. Jesus não está fazendo nada mais, porque já foi consumado. Não tem um pouquinho de glória. Meio quilo de glória, 5 quilos de glória. Esse aqui, crente é pesado, tem 10 quilos de glória. Não existe isso. Você tem a glória toda ou não tem nada. Então, nós temos que entender isso, que já está consumado. Segunda coisa, é nós sabermos que ainda estamos em processo. Somos vasos de barro hospedando, porém a transformação é feita pela glória em nós. E precisa ser real. Nosso coração precisa resplandecer. Entendeu? Você é um vaso de barro, mas a glória em você não é de mentirinha, não é de brincadeirinha, não é uma glória esperando uma outra glória. Não, é a glória real, a verdadeira, a que você vai ter quando o teu vasinho de barro receber uma transformação e ficar igual ao corpo de Jesus. É a mesma glória. A mesma glória. Entenderam isso? Então isso tem que acontecer na nossa vida. Eu quero agora dar uma chance para você vir aqui na frente e se ajoelhar e dizer: Senhor, não mais, eu preciso resplandecer. Não tem como eu ocultar a glória. Senhor, eu não posso pôr minha glória embaixo da cadeira. Senhor, eu não posso pôr a minha glória. Você sabe o que o Senhor quer falar com você. Então vem aqui para frente. Amém. Vem aqui para frente. Precisa haver uma mudança. Uma mudança urgente.
você precisa começar a experimentar o que Deus tem para você. Pai, no nome de Jesus, enquanto nós oramos na Tua presença, Senhor, enquanto nós nos consagramos a Ti, para que a Tua glória seja mais vista em Ti, Senhor, porque é a consagração, Senhor, a nossa doação para Ti, Senhor, é a nossa permissão de que o Senhor invada todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, é que o Senhor faz resplandecer a glória. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Teus filhos e filhas estão aqui, Senhor. A oração deles é essa, Senhor. Eu quero. Então, Espírito Santo, o Senhor é que faz isso. Completa agora na vida deles. Completa agora na vida deles. Talvez o Senhor está querendo batizar alguns aqui com o Espírito Santo. Sabe, não é um passe mágico, não é igual lá no Espiritismo, receber o Espírito Santo não é levar um passe. O Espírito Santo já está dentro de você. Você já tem o Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo passa a ter você. Ele te dá os dons do Espírito, Ele te usa, você passa a ser um instrumento dele. Se você nasceu de novo, já tem o Espírito Santo. Você precisa que o Espírito Santo tenha você. Eu quero orar para que você receba o batismo do Espírito Santo se você não tem. Se você não tem ainda, levanta as tuas mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, a Tua palavra disse, não se ausente de Jerusalém, até ser revestido do poder. Senhor, os Teus filhos e filhas que estão aqui, e que ainda não foram batizados no Espírito Santo, Senhor, nós entramos num acordo contigo, Senhor, porque esse é o desejo do Teu coração, então também, Senhor, é o desejo do nosso coração. Agora, Pai, em nome de Jesus, haja uma manifestação poderosa do Teu Espírito Santo na vida dos irmãos e irmãs que estão desejando serem batizados. Visita eles, Senhor. Visita agora, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, ainda que não haja manifestação agora aqui, mas, Senhor, que quando estiver em casa, quando estiver andando por aí, o Teu Espírito, na hora Tua, da Tua maneira, como o Senhor quer, batiza, Senhor. Senhor, porque quem está pedindo está dentro da Tua palavra. O Senhor disse, quem pede o Espírito Santo e eu não vou dar? O Senhor disse, se vocês que são maus sabem dar boas coisas, filho pede um pão, ninguém vai dar uma pedra, não vai dar uma cobra. E o Senhor disse, quanto mais os que pedirem o Espírito Santo. É bíblico, meu irmão, minha irmã. Então agora, Senhor, tem filhos e filhas aqui pedindo o Espírito Santo. Senhor, no nome de Jesus, agora nós oramos. Vem, Espírito Santo,